Olá, meus amigos. Muito boa tarde, bom dia e boa noite a todos, dependendo aí do horário que você esteja acessando o meu vídeo. Hoje eu gostaria, de trazer para vocês um assunto que é muito pertinente e que suscita aí muitos debates, muitas perguntas a respeito desse assunto, muita confusão também, muita histeria, a respeito desse assunto, euforismo. E o assunto que eu venho trazer hoje é o assunto sobre os anjos. O que seriam os anjos, Muita gente fala em anjos, mas muita gente não sabe discernir ao certo o que eles seriam. Bom, para a gente começar aqui de maneira simples, logicamente que eu não vou conseguir esgotar a complexidade, do assunto em um único vídeo, mas eu vou tentar aqui ser sucinto, objetivo, coerente, com as informações que eu trarei. Bom, quando falamos em anjo, a palavra anjo é uma palavra que está no nosso idioma, em português, que vem de outro idioma. Ela vem do grego. E no grego, anjo nada mais é do que um mensageiro, ou seja, aquele que porta uma mensagem, que traz uma informação. Então isso seria um anjo. Os anjos, a figura desse mensageiro, desses anjos, eles aparecem na literatura bíblica, seja ela canônica, os 66 livros, no caso da Bíblia protestante, ou 73 da Bíblia católica. E também aparece aí na literatura islâmica, essa palavra, o mensageiro, nos textos ali que os hebreus fazem uso. E o anjo nada mais é do que um mensageiro. Isso é indiscutível. Agora, dentro dos textos bíblicos, nós vamos ter diferentes seres que são esses mensageiros, que trazem uma mensagem, que trazem uma informação. E isso a gente vai vendo nos contextos. Então, como eu estarei trabalhando a respeito de literatura bíblica, eu vou aqui citar algumas passagens onde nós vemos a palavra anjo sendo citada. Então nós vemos nos livros de Apocalipse, nós vemos lá nos livros de Daniel, Tobias, que é um livro que aparece na literatura, nas edições católicas da Bíblia, livro de Gênesis, tá? A gente vê essa palavra aparecendo em livros apócrifos, como o próprio livro, os livros de Enoque, essa palavra anjos aparece. E aqui eu gostaria de estar lendo com vocês as citações. Por quê? Porque em cada um desses contextos nós temos a aplicação de anjos para seres diferentes. Por exemplo, no livro do Apocalipse, anjo, ele é representado por uma figura humana. Então, naqueles textos onde fala das igrejas da Ásia Menor, Esmirna, Sardes e outras cidades ali, que eram locais. Naquela época não tinha questão do templo físico em si, mas eram locais onde haviam pessoas ali que professavam a fé em Jesus Cristo, ou que se declaravam seguidores de Jesus Cristo. Então, o escritor ali do livro do Apocalipse de João, ele diz ao anjo da igreja de Sardes, ao anjo da igreja de Esmirna, que eram pessoas ali que eles atuavam naqueles lugares como anciãos, como bispos, como ministros do evangelho naqueles locais. Então nós vemos aí uma figura humana, tá? Para essas pessoas. Quando nós vamos para o livro de Daniel, tem lá aquela famosa passagem onde o anjo ele vem trazer a mensagem lá da profecia para Daniel e ele é barrado. Aí ele é barrado, é impedido de vir, aí tem que vir um anjo Miguel para guerrear contra
o principado do rei da Grécia e da Média para poder liberar o caminho. Então nós temos ali naquela passagem um ser divino, tá? Um ser na sua, digamos assim, na sua formação espiritual, tá? E ele veio trazer uma mensagem. No livro de Gênesis, por exemplo, os anjos eles vêm até Abraão e quando eles vêm até Abraão, eles também vão na casa de Ló para trazer uma mensagem de que as cidades de Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Nós vemos ali uma materialização, porque eles inclusive se alimentaram na casa de Abraão. Então nós vemos ali uma materialização desses seres, eles se materializam para trazer a mensagem a Abraão. Jacó, né, ele luta com o anjo ali, tem uma passagem também em Gênesis que faz essa narrativa. E ali nós temos um ser divino que se materializa, né, no nosso mundo para interagir com os seres humanos. E há também, né, dentro desse universo envolvendo aí os mensageiros, há também aquilo que conhecemos como controle remoto, tá? Então, o mensageiro não necessariamente ele se materializa ou ele atua de forma humana, ele é nascido, né, de mulher, é um ser humano, mas às vezes ele faz uso, manipula seres remotamente, né, seres que podem ser animais, ou ele induz até mesmo seres humanos a falarem coisas por intermédio deles, né? Que trazem uma mensagem por intermédio deles. Por exemplo, nos próprios textos bíblicos nós temos isso daí acontecendo. Nós temos a mula, né, que fala com Balaão, que era aquele falso profeta, né, que está narrado nos textos bíblicos, Balaão. Nós temos também nos evangelhos Jesus Cristo falando a respeito daqueles espíritos maus, né, que eles vagueiam sobre a terra, procurando, né, um corpo para que possam habitar, ou seja, influenciar esse corpo. Então nós temos ali um mecanismo de você fazer, né, no caso que esses seres usam de outros seres para funcionarem ali como um receptáculo, como uma... Até o nome da palavra, usam esses outros seres como marionetes, né, para fazer ali a sua vontade. Então nós temos esse comportamento. Então, para a gente se situar aqui, nós precisamos dividir, né, os contextos da atuação do mensageiro. Eu não estou aqui me apegando no mensageiro sobre o tipo de obra que ele está fazendo, se é uma obra má ou uma obra boa. Eu estou aqui me dividindo os tipos de mensageiros que existem. Então, observando esses contextos bíblicos, nós temos o mensageiro que traz, por exemplo, o mensageiro que é nascido, que é um ser humano, nascido de carne, ele por intermédio do seu estudo, do seu esforço, muitas das vezes até mesmo contando com a ajuda divina, inspiração divina, ele traz uma mensagem. Pode ser um conhecimento, pode ser um alerta, pode ser uma orientação, um conselho e assim por diante. Ele pode ser um ser humano comum e ele porta uma mensagem. Ele pode ser um ser divino, certo? Quando eu falo ser divino ou ser espiritual, eu estou dizendo que ele pode ser um ser espiritual materializado. Esse processo de materialização nós vemos sendo muito mais recorrente no Antigo Testamento, em várias passagens. No entanto, no Novo Testamento, caiu em desuso esse tipo de situação. Caiu em desuso por conta de mudanças que ocorreram
no sistema Terra ao longo dos anos, o qual dificultou e dificulta a operação, né, desse ser que vem. Ele é, vamos dizer, eu não vou usar a palavra extraterrestre, mas ele é de um outro mundo, de uma outra dimensão, e ele se materializa aqui. Então houve dificultou muito essa operação. Igual a gente vê no livro de Tobias, por exemplo, o anjo Rafael se materializou e adquiriu aspectos humanos e interagiu com Tobit, e interagiu com Tobias, interagiu com os sogros de Tobias, interagiu com Sara, que foi esposa de Tobias. Então esse tipo de mecanismo que era recorrente no Antigo Testamento, ele cai muito em desuso no Novo Testamento. Que é um ser espiritual e se materializa. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Por exemplo, a gente tem aqui, vou pegar o exemplo do nosso espaço físico, a Terra em si. Nós temos o ambiente marinho e nós temos o ambiente terrestre. Os seres vivos que vivem no ambiente marinho, eles não conseguem viver no ambiente terrestre. E também os seres vivos que vivem no ambiente terrestre não conseguem viver no ambiente marinho. No caso dos seres humanos, por exemplo, quando eles vão mergulhar ou vão nos oceanos, o que o ser humano tem que utilizar? Ele tem que utilizar balão de oxigênio, tem que utilizar trajes de banho, tem que utilizar óculos, tem que utilizar protetor para os ouvidos, tá? Porque a água marinha é salgada, né? Ela pode danificar os ouvidos, pode danificar os olhos. Então, há todo um preparativo para o ser humano poder mergulhar. E se ele quiser ir a profundidades maiores, ele tem que fazer uso de um submarino. Por quê? Porque a pressão atmosférica do oceano pode masgalhar, eu não sei se essa é a palavra correta, mas pode, vamos usar a palavra correta aqui, estilhaçar os seus ossos. Né? A pressão das águas oceânicas elas podem estilhaçar, quebrar ossos humanos inteiros. Então, o mesmo vale para esses seres divinos. Para que eles venham a esse mundo, como há uma mudança, se muda, por exemplo, a densidade, se muda a questão elétrica, se muda a quantidade de oxigênio, temperatura. Então, do mundo que ele vem para a Terra, ele tem que se adaptar, ele tem que se estruturar para poder atuar aqui. No Antigo Testamento isso ocorria em maior intensidade, só que houve um selamento disso. De tanto que no Novo Testamento a gente vai ver muito mais uma figura humana se portando como um mensageiro, né? Entregando mensagens e atuando, né? Pessoas, vamos dizer assim, anjos de carne e sangue, né? Que fazem esse serviço aí. E nós temos também algo que é recorrente no Novo Testamento, muito recorrente no Novo Testamento, que é o mensageiro. E esse mensageiro, ele muitas das vezes ele usa-se de marionetes. É um termo bastante complexo, né, de se explicar assim, um vídeo de poucos minutos, mas, por exemplo, aquilo que hoje, aquelas aparições, né, de seres, né, que eles têm semelhanças, aspectos de rã, de répteis, né, que o pessoal chama de greys, né, que são os alienígenas, né, os relatos, né, de pessoas que foram abduzidas, inclusive, eles que dizem que foram abduzidas, né, eles dizem que aqueles seres têm um cheiro forte de enxofre, né, muitos dos relatos dessas pessoas dizem que eles se comunicam de forma telepática, né, que não há um único som proferido de suas, né, bocas. E quando a nave deles está se aproximando,
ela muda, né, as tonalidades de cores, né? São cores muito fortes e vibrantes que, inclusive, vão mudando a tonalidade até ficar numa luz muito forte, incomum até dentro do nosso mundo. Aqueles seres, né, esses relatos de abduções, aqueles seres, eles nada mais são do que um avatar, né, um corpo biomecânico, e ele é controlado remotamente, ele é uma marionete de um ser divino, tá? Que está, muitas das vezes, até mesmo aprisionado ou está em outras dimensões. E muitas das vezes eles trazem determinadas mensagens, tá? Logicamente há muita mistura, muito problema, muita confusão das pessoas a respeito disso daí, tem até uma agenda envolvida e tal, mas é para ilustrar o que eu estou querendo trazer aqui. As HQs, por exemplo, a HQ da DC Comic, né, a Liga da Justiça, né, tem o personagem Caçador de Marte, conhecido como John Jones, né, lá da Liga da Justiça, do desenho animado. E nas histórias em quadrinhos das HQs, nas HQs, tá? O John Jones, né, o Caçador de Marte, ele se manifesta, né, a primeira aparição que ele se manifesta é dentro de uma tela de um computador, uma espécie de um computador, uma coisa assim. Ele se manifesta dali. E ele se comunica, começa, né, a se comunicar e interagir com as pessoas. Nos desenhos da Liga da Justiça, que foram gravados no ano 2000, esse ser, ele aparece, ele começa, né, a mandar mensagens, né, ele vem para, inclusive dentro do universo ali do desenho, ele vem para salvar a humanidade de uma invasão, e ele primeiro tenta comunicação com o Superman, né, o Super-Homem, e depois ele chama os outros heróis, inclusive dentro do universo da Liga da Justiça, telepaticamente ele coordena toda a Liga da Justiça. E ele é uma espécie de um mensageiro, e ele se comunica telepaticamente. Então nós temos aqui, né, eu logicamente usei os textos bíblicos, nós temos aqui uma divisão do que seriam uma divisão do que seria a questão, primeiramente, a explicação do que seria o anjo, e uma divisão das formas pelas quais ele se manifesta. Estarei deixando, né, as referências bíblicas que eu utilizei aí na descrição do vídeo, e agradeço aí a atenção de todos, né? Espero continuar trazendo mais informações como essas aqui, que é de extrema importância. Quero ressaltar mais uma vez que nesse vídeo específico eu não estou aqui focando nas operações em si, qual delas é boa, qual delas é ruim, mas apenas descrevendo as formas de interação que o mensageiro ele pode se manifestar e trazer a sua mensagem. O Lar das Amazonas. Eu sempre pensei que fosse lenda. Eu asseguro que é tão real quanto o chão em que nós pisamos. Eu sou Diana, princesa das Amazonas. Me belisca que eu devo estar sonhando. Ai! Temícera é protegida pelos deuses, mas eu não pude ficar inerte enquanto o resto do mundo corria perigo. Que sorte, você apareceu na hora H. Não, sorte não. Telepaticamente eu chamei por ela.